Fica comigo até o final dessa aula que eu vou te ensinar de uma forma direta e prática como você vai costurar do início ao fim essa peça incrível que eu tô vestindo aqui, uma chemise, que ficou maravilhosa. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e mais uma aula para nossa comunidade de costura do Zero Eu Que Fiz. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Natália Sol, desde 2018 eu trabalho no YouTube trazendo tutoriais, aulas e dicas sobre moda e costura. Eu sou a criadora da comunidade de costura do Zero Eu Que Fiz. Lá dentro é um ambiente único onde a gente compartilha muitas dicas, são mais de 140 aulas dedicadas ao ensino da costura, com o meu método e o meu jeitinho Natália Sol de ensinar. Eu espero que vocês gostem dessa aula que foi preparada hoje com muito carinho para vocês, finalizando essa peça aqui, que é a nossa chemise, que a gente já aprendeu a parte da modelagem dela. Como a dinâmica por aqui funciona? A partir de 7 dias gratuitos para você assistir esse conteúdo, é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal e com o sininho ativo para não perder nenhuma aula nova que entrar daqui para frente. Essas aulas ficam disponíveis durante 7 dias aqui no YouTube e depois de 7 dias elas passam a compor a comunidade de costura do Zero Eu Que Fiz. Se ficou com alguma dúvida e tem algum interesse em saber mais sobre a minha comunidade, tem um link aqui embaixo com algumas informações. Não custa nada pedir para você dar o like nesse vídeo e se ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, @eunataliasol e o @ do Zero Eu Que Fiz, que é o perfil dedicado 100% ao conteúdo de costura. Anota aí algumas dicas importantíssimas para você continuar com essa aula. Você vai precisar de uma metragem de tecido. Eu utilizei uma viscose sarjada, qualquer viscose mais encorpada ou qualquer outro tecido que você queira utilizar que tenha um caimento legal, até tecido com transparência, que pode transformar essa peça numa possível saída de praia, que ficaria incrível. Você pode utilizar sem medo. Eu utilizei pelo menos 2,20 m. Eu indico que vocês comprem para ter uma margem e uma folga e fazer uma peça no comprimento que eu fiz, pelo menos 2,5 m de tecido. Você vai precisar também de entretela de malha, que é uma entretela que vai estruturar com delicadeza algumas partes da peça que a gente precisa que tenha uma estruturinha melhor. De entretela de malha você pode comprar 1,5 m e você vai usar e ainda vai sobrar para você utilizar em outras peças. Eu utilizei também pelo menos de 8 a 10 botões. Você que vai definir quantos botões você quer colocar na sua peça, você vai colocar no comprimento inteiro ou até um certo comprimento e criar uma espécie de uma fenda lá próximo dos seus pés, que fica super bonito também. Então separe aí os seus botões. Eu usei botão de 1,5 m de diâmetro e eu achei que ficou super legal. Separe a sua máquina, as linhas da cor do tecido que você escolheu e você já pode começar a assistir essa aula e eu espero que você desfrute dessa aula que está prática e direta para que você finalize essa peça com um acabamento impecável. Qualquer dúvida ou sugestões podem deixar aqui embaixo nos comentários. Fiquem agora então com essa aula. Eu tenho aqui sobre a minha bancada 2,40 m de uma viscose sarjada, que é uma viscose bem encorpada. Ela não é nada transparente. Nessa cor aqui, que é esse nude, que eu acho que vai ficar bem legal nessa peça. E o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente dobrar ela aqui em um dos lados. E nessa primeira dobra, eu vou posicionar o meu molde das costas, tá? Porque o molde das costas eu preciso cortar com ele posicionado em uma dobra. Então, nessa primeira dobra, eu vou cortar o molde das costas. Depois, como que vai sobrar aqui de tecido, não vai ser possível eu cortar as duas partes da frente, eu vou pegar aquela sobra de tecido lá, que no caso é o dobro do que eu tenho aqui, e vou dobrar o contrário aqui para eu posicionar esse molde em cima e eu já otimizo aqui o meu desenho e já corto os dois de uma vez só. Então, primeiro eu vou cortar esse aqui, depois eu dobro o meu tecido nesse sentido para cortar as duas partes que eu preciso dessa. E depois, com o que sobrar de tecido, a gente vai cortar os outros detalhes, que vão ser as duas mangas e as duas golas para a gente poder fazer os acabamentos. Então, na primeira dobra que eu fiz de tecido, eu já posicionei aqui o meu molde das costas, já risquei ele todo aqui com giz. E agora eu vou cortar. A única marcação que eu fiz aqui foi onde eu defini que vai começar aquela minha fendinha lateral. Eu já marquei aqui também para eu fazer um piquezinho com a tesoura.
E agora eu já posso destacar essa parte, que já é a parte das costas que vai ficar cortada. Já cortei as partes principais da chemise e agora eu vou cortar a parte, aquele detalhe da manga e 2 vezes essa gola, que é a gola padre. O que eu fiz? Eu peguei aqui a metragem que sobrou de tecido, dobrei já, para poder já cortar as 2 partes que eu preciso ao mesmo tempo. Então eu já risquei aqui o retângulo do detalhe da manga e já risquei aqui a gola. Então agora é só cortar, eu já vou ter essas 2 partes cortadas. Depois disso, a gente vai começar a cortar as partes que a gente precisa na entretela. Já estão todas as partes aqui cortadas. Olha como é simples essa modelagem, né? A gente tem aqui a parte da frente, que foi cortada 2 vezes. Aqui a parte das costas, cortadas junto à dobra do tecido, que no caso, a hora que abre, espelha. Aqui eu tenho 2 golas cortadas no tecido e 2 detalhes da manga cortados no tecido. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar 2 vezes de novo essa manga, só que agora na entretela de malha. 2 vezes a gola também na entretela de malha e 1 vez uma tira de 3 centímetros pelo comprimento total ali da parte onde a gente vai pôr os botões e fazer as casinhas de botões, tá? Então, a gente vai cortar 2 vezes essa tira de 3 centímetros por esse comprimento que a gente chegou. Estou aqui cortando sobre a entretela de malha as peças que eu preciso. E a entretela de malha é esse tecidinho aqui, ó. Ela é super leve, tá? Então fica muito legal para trabalhar com viscose, com crepe, apenas para dar uma estruturada nas partes da peça que a gente precisa estruturar. Ela é assim, ó, o toque dela, você consegue sentir um lado dela mais liso e o outro lado, ele é um pouco mais áspero. E esse lado mais áspero, ele tem tipo uma colinha. E é essa colinha que a gente vai colocar em contato com o nosso tecido na hora que a gente for passar o ferro. Essa entretela é ótima de trabalhar, eu sempre tenho uma metragem dela no preto e no branco, e eu trabalho conforme o tecido, a cor que fica melhor. Aqui, então, já com ela dobrada, geralmente ela é igual a um tecido, ela vem com uma metragem bem legal de largura. Eu dobrei aqui, ó, uma sobre a outra, já para já cortar 2 vezes. Então, eu posicionei o meu retângulo aqui, que eu já tinha cortado no tecido, e automaticamente eu cortei já 2 vezes. Posicionei a gola aqui também, e já cortei ela aqui, ó, 2 vezes na entretela. Então, agora eu vou entretelar tudo isso aqui. Coloquei aqui sobre a tábua de passar a minha entretela, primeiramente, posicionada com a parte áspera dela. Então, a parte que você passar o dedo e sentir que é áspera, você coloca pra cima. Agora, o tecido eu venho e posiciono aqui em cima, exatamente, né, sobre o retângulo que eu fiz, também com a parte correta do tecido pra cima. Então, a parte que é do avesso do tecido vai ficar em contato com a entretela. Todo tecido tem o avesso e o certo dele, tá? Geralmente, o lado certo a gente consegue ver mais certinho esses veinhos dele, esse sarjado da viscose. Então, depois a gente vai, com o tempo, identificando mais fácil quando o tecido é liso. E daí agora eu venho e passo o ferro aqui em cima. Essa é a manga que foi entretelada, então ela tá bem estruturadinha, é o detalhe da manga que vai ser feito. Eu vou traçar aqui umas 4 linhas próximo aqui, ó, deixando, né, lembrando que aqui eu tenho a margem de costura de mais ou menos 1 centímetro, eu vou deixar mais ou menos 1 e vou começar a traçar umas linhas aqui próximas uma da outra, somente de uma metade para cá dos 2 retângulos. Por quê? Porque eu vou utilizar essas linhas coloridas para fazer uns pontos decorativos aqui nessa manga. Eu quase nunca uso, então eu quero explorar e tentar fazer um detalhe diferente nessa peça. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou traçar as linhas guias aqui para me dar mais segurança lá na máquina e vou fazer esse trabalho, vou selecionar os pontos que eu vou utilizar e vou mostrando para vocês. Dica rápida aqui sobre os pontos decorativos.
eu fiz esses 3 modelos diferentes de ponto, fui selecionando aqui os pontos disponíveis na minha máquina. E todos eu analisei, como eu não tenho muito costume de usar ponto decorativo, eu tive que fazer alguns testes. E nos testes eu vi que quanto menor a tensão do fio aqui, mais certinho fica esse acabamento do ponto decorativo. Então, muito provavelmente, se o seu ponto estiver dando errado, você diminua essa tensão do ponto, da linha, que vai dar super certo. Eu vou fazer aqui agora esse ponto aqui, ó, que é o ponto C aqui dessa parte de baixo, que é o mesmo verdinho que eu fiz, agora eu vou fazer no tom de azul nessa outra linha. E eu vou... para usar esse ponto aqui de baixo, ó, ele já me diz que eu tenho que estar na função SS, que é essa função aqui, ó, desse botão de comprimento do ponto. Então, eu já coloquei aqui no SS, selecionei o C, que tá aqui, e vou começar a fazer o meu ponto decorativo. Vamos começar então a construção da nossa peça. Aqui é o detalhe da manga, que já está entretelado, e eu já fiz esse detalhe, esse acabamento que eu quis fazer com ponto decorativo. Isso aqui é opcional. E ele vai ser dessa forma, né? Ele vai estar dobrado assim e assim para ser colocado, aplicado a nossa manga, o detalhe da manga. Então, esse aqui, o que a gente já pode fazer já para adiantar? A gente vai precisar fazer isso aqui, ó. Eu tô com um retângulo, eu vou fazer isso, vou encostar lá bonitinho e vou passar uma costura lá em cima. Faço a mesma coisa nesse e reservo. Esse é o detalhe da manga. Agora, eu vou vir aqui com a gola, que ela já está entretelada também. Em uma dessas partes, eu vou pegar essa parte aqui, ó, de baixo, e eu vou lá no ferro e vou fazer uma dobrinha de 1 centímetro aqui. E vou dobrando e marcando essa dobrinha com bastante paciência aqui ao longo de toda essa curvatura. Depois que eu fazer essa dobrinha, eu já mostro como que a gente vai já deixar essa gola finalizadinha para depois incluir lá no pescoço da nossa peça. O próximo passo também, a gente já pode ir no ferro e entretelar uma parte aqui do detalhe onde a gente vai colocar o botão e vai fazer a casinha. Lá no nosso molde, vocês lembram que quando a gente construiu, a gente deixou 2,5 aqui, 2,5 aqui e 1 aqui. Então, eu já fiz os piquezinhos identificando essas medidas. Nessa região aqui, ó, entre esse pique e esse, eu vou pegar a entretela que eu cortei, que é uma tira comprida, com todo esse comprimento, e vou passar aqui, na parte do avesso do tecido, tá? Eu vou posicionar aqui, ó, bem nessa região, tá? Não tem problema que ela ficou um pouquinho maior, eu cortei com 3 centímetros. E vou passar o ferro aqui nessa região toda, colando essa entretela ao longo de todo essa parte aqui da minha peça. Já faço isso no ferro e mostro pra vocês. Após colocar a entretela aqui, ela vai estar grudada, né? Lembrando que você sempre tem que pôr a parte áspera em contato com o tecido que você quer grudar. A gente vai usar como base aqueles piques que a gente fez aqui. E a gente vai dobrar no ferro exatamente assim, ó. Vai fazer a primeira dobrinha de 1 centímetro e passa o ferro. Depois vai fazer a outra dobrinha de 2,5 centímetros e vai passar o ferro novamente. E a gente vai ter esse resultado aqui, após passar o ferro, ó. A gente dobrou aqui primeiro 1 centímetro, depois o 2,5 e fica bem estruturada essa parte para agora a gente ir na máquina e passar uma costurinha aqui, ó. Bem na pontinha aqui, uma costura reta, que vai já dar esse acabamento super legal para depois a gente fazer as casinhas de botão de um lado e pregar o botão do outro. E daí assim a gente já tem as partes da frente aqui pronta para que a gente possa unir com o ombro das costas. E daí ter aqui disponível e já unido essa parte aqui do decote, né, do pescoço, para a gente poder já incluir a gola aqui. E agora que a gente já passou aqui, então, eu vou simplesmente vir aqui na máquina e passar uma costura bem nessa extremidade aqui, ó. Bem rente a essa dobrinha que a gente fez no ferro de passar. E daí assim eu já vou ter esse acabamento pronto
ao longo de toda a parte da frente da peça, dos dois lados. Esse aqui é o resultado, essa costura bem na extremidade, e do outro lado fica apenas aparente a costura reta. E aqui tá a gola, onde a gente vai depois acrescentar a gola que a gente fez. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e já mostro os próximos passos. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a parte das costas da nossa chemise, vai posicionar na bancada com a parte correta do tecido virada para cima. Arrume aqui certinho e agora você vai vir com as duas partes da frente que a gente já finalizou, o acabamento que a gente precisava, e agora a gente vai posicionar ela com a parte correta para baixo e vai unir lá ombro com ombro. Vai colocar lá em cima, ombro com ombro, venho com a outra parte também e posiciono lá em cima, ombro com ombro. E vou fazer essa costura de união dos ombros com uma costura reta e um zigue-zague para já deixar o acabamento pronto. Feito então, depois de que a gente fizer a união desses ombros, a gente já pode aproveitar e fazer o acabamento aqui da gola. Lembram que eu falei que era para ir no ferro e passar uma dobrinha de 1 centímetro? Passem com bastante calma, tá? Principalmente aqui nessa parte curva, para vocês manterem bem essa curvatura. E daí a gente vai na máquina e vai fazer o seguinte. Deixa eu arrumar aqui a câmera para vocês verem melhor. A gente vai posicionar aqui, ó. Coloca essa parte com a parte correta para cima e essa outra com a parte correta para baixo. E a gente vai vir aqui, posicionar dessa forma, ó. Uma tá com a dobra, a outra não. Deixa eu arrumar melhor a câmera. E agora a gente vai fazer uma costura, começando aqui, circulando toda essa parte de cima e finalizando aqui. Uma costura somente com o afastamento do calcador. E depois eu mostro como a gente vai aplicar essa gola na nossa gola do pescoço da chemise, após o fechamento do ombro que a gente vai fazer também. Após fazer a união aqui do ombro da camisa, ó, é dessa forma aqui, né? Uni o ombro, já passei o zigue-zague para que não desfie mais esse tecido, já que é um tecido que desfia bastante. E fui no ferro e já passei posicionando o excesso aqui de tecido, né, da dobrinha da costura que a gente fez em direção às costas. Então, a gente sempre posiciona essa costura em direção às costas da peça. E daí agora que eu já tô com essa parte unida, eu já consigo ver a curvatura aqui do pescoço pronta para receber essa peça aqui que eu também já fiz a costura. Ó, comecei aqui, passei em tudo isso e vim até aqui. Agora a gente vai começar unindo a nossa peça, essa parte aqui, que é a parte que tá sem a dobrinha. Tá? Então, a gente vai encontrar o meio dessa peça, o centro aqui também, tá? Do pescoço, e a gente vai alfinetar toda essa parte aqui nessa curvatura. Para achar o meio aqui é simples, a gente vem e dobra dessa forma. E aonde essa dobra aconteceu aqui, a gente vem e faz o piquezinho aqui, tá? Na parte de baixo aqui, pra gente poder identificar o meio. Tem que dobrar bem certinho o início. Daí você vem e faz um piquezinho aqui, ó. Daí a gente já identifica o meio aqui e também vou identificar o meio aqui da curvinha aqui do pescoço das costas. E daí agora, aqui com a parte correta da minha peça virada para cima, eu venho aqui com a gola e vou posicionando essa parte aqui, ó. Abro, né? Deixo a parte dobrada livre e vou posicionando aqui. Começo alfinetando essa parte e vou alfinetando toda a curvatura até chegar nas pontinhas.
Então aqui já tá alfinetado, só pra vocês verem como fica aqui, ó, no final. Ó, eu vou chegar até o alinhamento dessa costura aqui. Daí é onde eu vou chegar com a parte do pescoço aqui da peça. E daí eu vou começar a minha costura aqui e vou circulando toda essa parte até chegar aqui no final, que é a mesma coisa, ó, vai estar alinhado com a costurinha final aqui. E lembrando que a gente vai estar unindo somente com a parte que a gente não passou da gola, a outra tá aqui, ó, solta. Então eu vou passar a costura na máquina e já mostro pra vocês. Após unir aqui a parte que a gente não tinha dobrado da gola ao pescoço da camisa, a gente ficou com essa parte solta, que é a parte que agora a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai abraçar tudo isso aqui, virar essa parte e a gente vai ter a nossa golinha aqui, que é a gola padre, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai fazer uns detalhezinhos aqui, ó, alguns cortezinhos que vão fazer esse acabamento ficar mais bonito aqui nessa voltinha. A gente vai tirar um pouquinho de tecido daqui. Então, a gente vem e faz uns cortezinhos em V e vai tirando um pouquinho de tecido para que esse tecido não fique acumulado demais nessa voltinha a hora que a gente virar. Ó, assim já tá legal. E daí aqui nessa parte onde a curva é fechada, a gente precisa fazer os piquezinhos. São vários cortezinhos ao longo dessa curvatura para que esse tecido possa virar e o acabamento ficar bem bonito. E após fazer esses pequenos ajustezinhos para melhorar o acabamento, a gente vai virar. E daí então a gente já vai ter essa curvatura aqui da golinha padre bem definida. E tudo vai estar embutido aqui para dentro. Então a gente abraça isso aqui e depois vai passar, vai alfinetar tudo e a gente vai passar uma costura com tudo isso embutido aqui para dentro dessa golinha. E daí a gente vai passar uma costura aqui, tá? Tem que fazer todos os ajustezinhos aqui certinho para que o acabamento fique legal. Agora que eu já embuti tudo para dentro da golinha, já alfinetei. Então essa parte aqui tá solta, essa daqui foi a parte que a gente já costurou. Então agora é só passar uma costura. Eu começo com a minha agulha aqui e vou passando rente a tudo isso uma costura. Quando eu chegar aqui, eu mudo o sentido e vou continuando. Eu vou passar em volta de todo o desenho da gola, esse pesponto, que é a costurinha reta, bem próximo da extremidade. E olhem que acabamento mais lindo que fica essa golinha, que é toda delicada, vai ficar bem juntinha ao pescoço, por conta dessa curvatura bem anatômica que a gente fez. E aqui é a parte correta da peça. Então, a gente vai finalizar aqui alguns fechamentos, para depois no final só a gente vai fazer as casinhas e vai pregar os botões. Agora a gente vai fazer o seguinte, ela tá aqui, ó, posicionada da forma como a gente vai fechar ela depois. Eu vou vir aqui, vou começar com a minha costura nesse ponto e vou finalizar ela naquele piquezinho que a gente fez, que define a nossa fenda que a gente criou na hora da modelagem. Então, eu vou começar aqui e vou levar a costura até lá. Só que antes de fazer essa costura, eu vou pegar essas partes aqui, ó, separadas e começando daqui e indo até o final, tá? Passando pela parte redonda aqui do arredondado e terminando aqui, eu vou passar ou um zigue-zague ou um overlock, tá? Vai da máquina que vocês tiverem. Eu vou passar o overlock aqui para otimizar o meu tempo de gravação da aula, mas vocês vão passar, se vocês tiverem só a máquina doméstica, um zigue-zague em volta de tudo isso aqui até chegar nessa ponta. E aqui atrás a mesma coisa, ó, vocês vão passar aqui, acompanhando essa curvatura aqui das costas, vão subir e vão finalizar nesse pontinho. E daí, só depois que tiver passado o zigue-zague, vocês vão posicionar aqui a peça com o avesso para dentro, né? E vão passar uma costura unindo essas duas partes. Começa por aqui, vem e finaliza aqui nesse pique que a gente definiu. Daí depois eu mostro para vocês como que a gente vai continuar. Passei aqui a costura para vocês verem. Então, primeiramente eu passei o overlock separado e depois eu fui unindo aqui essa lateral da camisa até chegar
na parte onde a gente definiu que começaria a fenda. Então, até aqui ela tá fechada e daqui para baixo ela tá aberta. Então, agora o que eu vou fazer? Eu venho e essa própria costura já vai me ditar como vai ficar esse acabamento. Eu venho, abro essa costura aqui na lateral e venho fazendo essa barra que vai começar aqui e vai terminar aqui. Daí o que eu faço para ficar bem legal o acabamento? Eu venho, faço essa dobra com o mesmo tamanho lá da costura, vou acompanhando toda essa curvatura, passem no ferro antes, tá? Eu vou passar aqui no ferro a minha peça antes de ir para a máquina, que daí o tecido vai se assentando e eu vou passando a costura aqui. Quando chegar aqui nessa parte, eu venho com a costura, né, que vai estar passando aqui por cima desse meu acabamento em overlock ou no zigue-zague, que no caso de vocês. Chego aqui, já faço uma costura reta aqui, nessa região, e já mudo o sentido e já continuo aqui desse lado, fazendo todo o acabamento aqui das costas, passando aqui pela parte redonda. Chegando aqui na outra parte da outra fenda, a mesma coisa, eu faço uma costura reta, mudo de sentido e vou terminar no outro lado aqui. Então vai ficar bem legal esse acabamento, vou fazer e já mostro pra vocês. A barra já foi finalizada e ficou super bonito aqui o acabamento. Agora eu vou pegar a parte daquele detalhe da manga que eu já fechei aqui, passei um overlock, vocês podem passar o zigue-zague tranquilamente. E eu vou virar o detalhe que eu fiz, olha que lindo que ficou esse ponto decorativo colorido. Vai ser todo o charme dessa peça. Daí eu vou virar aqui, dobrar, que é o efeito que vai ter aqui na manga, e vou unir aqui com a minha manga, tá? Cuidando, claro, para você começar aqui bonitinho, costura com costura aqui na parte de baixo, e daí você vai passando na máquina em volta de toda essa parte e vai ficar o acabamento embutido para dentro. Passe uma costura reta e um zigue-zague para já ficar bem acabadinho isso aqui. Vou fazer isso aqui na máquina, vou passar e daí só vai faltar mesmo a parte das casinhas e dos botões aqui na frente. A manga já foi aplicada a peça e agora começa o último detalhe, que é pregar os botões e fazer as casinhas de botões. Então eu já posicionei os botões aqui em cima para ter uma ideia mais ou menos do afastamento que eu quero ter entre eles. E eu defini lá aqui, ó, do início aqui, do final, na verdade, né, da golinha padre, em direção ao primeiro botão, ficou com mais ou menos aqui 13, 14 centímetros. E depois eu posicionei os botões aqui em uma altura de 57 centímetros. Então, entre 57 centímetros eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botões, tá? Então, agora, qual que é o passo? Eu vou fazer desse lado da minha peça, que seria o meu lado direito, eu vou fazer as casinhas de botões e no lado esquerdo eu vou pregar os botões. Já tem a aula, né, da camisa, onde eu ensino vocês a fazer a casinha de botão, então eu não vou aprofundar nessa aula, nesse ponto desse detalhamento. Então, pesquisem lá dentro da comunidade, façam esse acabamento e a nossa peça vai estar pronta. Já já eu mostro ela como vai ficar finalizada e como ela fica no corpo.